Boa noite, boa tarde, bom dia para quem está vendo aí a gravação. Hoje a gente está vendo é uma aula extremamente especial, que eu preparei aqui várias questões sobre a história de Roraima. Eu já passei um pouco dessas questões na aula presencial, onde a gente iniciou, né, o processo, mas como as aulas iniciais, as aulas presenciais, elas estão resumidas, elas estão menores, então nunca dá, às vezes fica algumas questões sobrando. Mas aqui na gravação, aqui no presencial, que é online também, de certo modo é presencial para quem está vendo presencial, você vai ver literalmente tudo. Então, bora rochar, porque são muitas questões. Eu peguei questões desde 2013 até o de 2020, a gente vai pegar as principais questões e vamos destrinchar elas ali. O slide está muito bom, então a gente vai mostrar... Eu vou mostrar para vocês várias fontes diferentes, ok? Vamos então para a primeira pergunta, que é da UF de 2013. Eu queria que você reparasse que as perguntas mais antigas da UF e da UE, elas são mais difíceis, por incrível que pareça. O tempo vai passando e tanto a federal quanto a estadual vão ali, digamos assim, melhorando as suas questões, deixando elas um pouquinho mais simples e... Não é bem mais simples assim. Eu acredito que elas vão deixando só para quem sabe, quem está aqui entender. Beleza? Mas vamos para a questão da UFRR de 2013. A partir de 1657, com a fundação das missões dos jesuítas no Rio Negro, a ocupação lusitana, baseada no trabalho das ordens religiosas, teve início efetivo. O trabalho segue intenso até 1750, culminando com a assinatura do Tratado de Madrid e a ascensão do poder do Marquês de Pombal. Então aqui já te traz uma boa explicação do que pode ser aí a pergunta. Então ele está falando desde o descobrimento, digamos assim, quando inicia as navegações no Rio Negro, e a gente tem que lembrar que o Rio Branco, ele é um dos rios que deságua ali no Rio Negro, então para você chegar no Rio Branco você tem que passar pelo Rio Negro. O primeiro que descobriu, digamos assim, nem descobriu, na verdade, o primeiro que chegou a dar um nome foi o primeiro expeditor do Rio Amazonas, o primeiro expeditor português, Pedro Teixeira, e ele que deu o nome de Rio Branco. E aí vai indo o texto e fala das questões das missões religiosas, que são extremamente essenciais para povoamento dessas regiões, e também aqui fala de Marquês de Pombal, que é ele que assina, que é ele que é o grande precursor, o grande pensador do Tratado de Madrid, que é um tratado que vai remodelar o Brasil, basicamente muito parecido com o que ele é hoje. A gente vai ter algumas questões sobre território, mas aí fica essa questão. Vamos lá, de acordo com o período abordado, é incorreto afirmar. Ou seja, de acordo com entre 1657 e 1750, com a assinatura com o Tratado de Madrid, o que seria incorreto afirmar? Beleza. Para obter maior conhecimento sobre o norte do Brasil, os portugueses enviaram expedições exploratórias para a Amazônia no século XVIII, ou seja, entre 1701 até 1801, né? Que aí a gente pode dizer que esse período, até 1800, na verdade, é o século XVIII. Chefiados por Alexandre Rodrigues Ferreira e por Cor Brungenberg. Será? Alguém já viram falar desse nome? Esses nomes não são muito corriqueiros, eles não se falam muito. Mas vamos ver as próximas, talvez por eliminação. Marquês de Pombal assumiu o poder de Portugal, expulsou os jesuítas, passou a administrar como déspota esclarecido e incentivou o comércio na região amazônica. Perfeito. Essa aqui tá totalmente real. Inclusive, uma das características do governo de Marquês de Pombal é essa expulsão dos jesuítas e transformar a administração ali em algo mais, digamos assim, mais iluminista. Por isso que a gente chama de déspota esclarecido. Ele era um déspota esclarecido, a gente estuda normalmente isso quando se fala em iluminismo, né? E déspota esclarecido é aquele rei absolutista ou administrador absolutista, que é absolutista, todavia segue algumas regras ali do iluminismo. E de fato ele vai incentivar o comércio em toda a região amazônica com a Companhia Geral de Comércio do Grão-Pará, a qual fazia inclusive parte a Roraima e do Maranhão, beleza? Era uma companhia de comércio que tinha um monopólio comercial nessa região, que inclusive vai gerar a revolta de Beckman. C. Os portugueses interessados na posse do controle da região amazônica assinaram o Tratado de Madrid e mandaram construir o Forte São Joaquim no Rio Branco para assegurar a posse do local. Novamente correto. Lembrando que
Em 1750 é assinado o Tratado de Madrid. Os espanhóis, mesmo depois, invadem a região onde hoje é Roraima, cria ali alguns aldeamentos. Os portugueses então expulsam eles lá em base de 1770, 1701, e aí depois, em 1775, fundam o Forte São Joaquim exatamente para assegurar a posse do local. Então essa novamente uma questão correta. D. A catequese foi importante meio de manter o controle da região amazônica em vista dos crescentes interesses franceses, holandeses e espanhóis. Aqui nesse caso você está falando de toda a rede amazônica. E nós temos que lembrar que a catequese ou as missões religiosas, que inclusive o enunciado está falando, foi extremamente importante exatamente para meio que adocicar, digamos assim, os indígenas e também para utilizá-los como mão de obra escrava, já que no norte do Brasil, em toda a bacia amazônica e obviamente aqui em Roraima, o índio era os braços e as pernas dos colonizadores, eles literalmente faziam tudo. E esses índios, quando eram catequizados, eram mais submissos ao poder dos colonizadores. Então, também é uma questão real. E com esse controle, inclusive indígenas, em aldeamentos indígenas e tudo mais, você conseguia manter esses indígenas ali ao lado dos portugueses, impedindo invasões francesas, holandesas e espanholas, que vai tentar invadir a Amazônia diversas vezes na história. E os portugueses, interessados em aumentar o comércio de drogas do sertão, intensificaram a navegação fluvial entre Mato Grosso e Pará, criar a Companhia Geral do Comércio do Grão Pará e do Maranhão, novamente uma questão totalmente correta. Então, isso aqui, gente, essa Companhia Geral do Comércio vai perguntar, professor, do Mato Grosso, sim, do Mato Grosso você sobe o rio Puru, acho que é Puru que se chama, e vai direto para a bacia amazônica. Então, toda essa região foi controlada pelo monopólio pela Companhia Geral de Comércio do Grão-Pará e do Maranhão, que era um monopólio, uma companhia de monopólio de todo o comércio das drogas dos sertões tirados da bacia amazônica. Então, normalmente é o correta. Então, fica a única incorreta, por eliminação, a. Mas aí, professor, por que está errado nessa aqui? Gente, reparem nesses nomes. Esses nomes não têm nada a ver com o século XVIII. Vamos lá ver um pouquinho? Olha aqui, Alexandre Rodrigues Ferreira, eu coloquei aqui para vocês, aí que eu espero que vocês estejam já vendo, meio que um resumão do que são a vida dessas pessoas. Vamos lá. O Alexandre Rodrigues Ferreira, de fato, ele era um expeditor naturalista brasileiro que se notabilizou pela realização de uma extensa viagem que percorreu o interior da Amazônia até o Mato Grosso, entre 1783 e 1792. De fato, ele é do século XVIII. Durante a viagem, descreveu a agricultura, a fauna e a flora dos habitantes das regiões visitadas. Ao lado dos nomes como Manuel Arruda Câmara, é considerado um dos maiores naturalistas luso-brasileiros. E é muito interessante que o Alexandre ele veio para Roraima. Não era Roraima ainda, mas ele veio para Roraima e escreveu bastante sobre a fauna e a flora da região. Já o Theodor Kungelberg, ele nasceu em Hesse, deixa eu ver se eu não me engano onde é que é. Eu não falo de onde que ele é. E morreu em Caracaraí, aqui em Roraima, inclusive. Foi um etnologista e explorador alemão, que contribuiu relativamente tudo dos novos indígenas da América do Sul, em particular de Pemum, da Venezuela, e dos povos indígenas brasileiros da região amazônica, estudando a mitologia, as lendas, a etnologia, a antropologia e a história dos mesmos. A narrativa dos mitos dos povos indígenas, efetuado por Theodor Kungelberg, são referidos da Mário de Andrade com sua obra Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, em 1928. Grungeberg morreu inesperadamente em 1924 de malária na vila de Vista Alegre, no município de roraimense de Caracaraí, durante uma expedição para pesquisar o norte-americano Milton Rice e o brasileiro Silvio Santos, que procurava cartografar o Rio Branco. Então aí você tem dois nomes. O problema nesse caso é o Theodor, que ele não é do século XIX, ele já é no final do século XVIII, aliás, não é do século XVIII, ele é no final do século XIX e estava aqui em Roraima já no século XX. Então o problema foi isso. Vocês podem notar que é uma pergunta extremamente complexa, com nomes não vistos quando você estuda aqui expedições da Amazônia, não são nomes vistos, não são nomes comuns, e aí você tem o Theodor, que é um nome pouco visto, mas de grande importância, principalmente para o início do século XX, para a região de Roraima. O que a gente mais tem que lembrar quando se fala em expedições na Bacia Amazônica? Lembrando expedições da Bacia Amazônica, a gente tem o primeiro, que é o Teixeira, beleza? O Teixeira é muito essencial
quando a gente vai estudar ele, porque ele é o primeiro. Mas quando se fala de Foz do Rio Branco, quando se fala Rio Branco, a gente não pode esquecer os primeiros, que foi o Francisco Ferreira e o Jerônimo Coelho. O capitão Francisco Ferreira e o Jerônimo Coelho, que era um carmelita. Diferente do que muito se fala, ele não era franciscano, nem, obviamente, jesuíta, ele era carmelita. O primeiro explorador e comerciante e o segundo frei carmelitano, ambos promoveram o comércio das drogas do sertão e realizaram diversos descimentos. O que é descimento? Aldeamento. Pegar indígena, tirar do local que eles moravam, que eles tinham ali história, eles eram obrigados a mudar de local e ficar perto, nesse caso, de um ou outro local. Exatamente por quê que eles faziam esses descimentos? Exatamente todas as 3 décadas aí. Fazia uma espécie de circuito empresarial entre o Rio Branco e parte do Rio Negro, com o restante da capitania. Além disso, intensificar o comércio com os vizinhos holandeses. Fora da história oficial, estes são os prováveis primeiros expeditores do Rio Branco, amparados por documentação comprobatória. Então, eles são os primeiros expeditores. O que o Francisco Ferreira veio fazer aqui? Ele veio, obviamente, capturar indígenas para escravizar e também obrigar os indígenas a pegar ovos de tartaruga e óleos de tartaruga, que era uma especiaria extremamente importante, cara. E aí, aqui, devido ao Rio Branco, com muitas areias brancas, tinha muita tartaruga aqui. E aí eles trouxeram, dessa forma eles conseguiram colonizar a região e explorar desses indígenas. É encontrada a primeira expedição oficial, digamos assim, do Rio Branco. Ok? Alguma dúvida? Gostariam de esclarecer alguma coisa nesta pergunta? Hudson, o Pedro Teixeira, ele foi o que mesmo? O primeiro expeditor, ele é o primeiro expeditor da bacia amazônica. Ele saiu lá de Belém e vai até Quito. Tudo pelo Rio Amazonas. Para você ter noção, isso ainda no século XVII. No século XVII. Tá, ok. Tá bom? Anotado? Tá anotado. Tá ótimo então. Então vamos seguindo em frente. Quando era criança, a vida era cheia de vida. Aí apareceu a Caraíva com espingardas de um cano ou 2 canos e pum, mandava tiro nos bichos, matava por matar, para acertar a pontaria, e as caças foram sumindo sem deixar rastros, e sem dizer uma palavra a um índio, amigo da bicharada. E vieram outros brancos, e derrubaram manada de árvores e tacavam fogo nelas, destruíram as fruteiras da criação da paaba. A caça ficou com fome, peixes com fome, pássaros com fome, a terra com fome. E toda a ecologia começou a morrer de fome. Doença botou tristeza nas costas dos índios e barriga do nosso povo morreu. Cabeça de índio ficou variada e índio começou a morrer de fome e de doença, e de tiro e de desgosto. A fala acima do pajé Moriá expressa a visão do índio que habita a região das terras indígenas Raposa Serra do Sol, no que se refere à chegada do homem branco, chamada na língua de Caraíva. Sobre o processo de colonização e ocupação de Roraima, é incorreto afirmar. Repare que na pergunta anterior era uma pergunta mais geral, obviamente, pegando aqui o Roraima, mas a bacia de toda a região amazônica. E é isso que é importante notar. Mas essa pergunta é exclusivamente colonização e ocupação de Roraima. E vamos lá. Com a chegada do homem branco, as sociedades indígenas que aqui viviam passaram a ter contato com novos equipamentos, como a arma de fogo, que afetou as condições de vida dos indígenas, quando geraram impacto sobre a fauna. Outra modificação foi uma nova relação, como empregados da fazenda de gado, como pelo trabalho, situação que gerou vários conflitos. Essa é uma questão real, porque de fato as sociedades indígenas conviveram com a chegada do homem branco, que buscavam aqui condições ali, principalmente para criar gado, como fazendas de gado. A gente tem o Lobo da Almada, que é um dos primeiros donos de fazendas de gado dessa região. Quem trabalhou com eles, exatamente os indígenas que conviveram. Lembrando que a Fazenda São Marcos, a Fazenda São Bento, essas fazendas que normalmente caem nessas próprias fazendas São Marcos, que até hoje é patrimônio de Roraima, patrimônio inclusive do próprio Brasil, ela era uma fazenda de gado, com trabalhadores indígenas. O sistema de aldeamento funcionou no primeiro período da colonização de Vale do Rio Branco, onde as regras impostas aos colonizadores, aos índios, eram duras e injustas, gerando revoltas como a revolta aqui tá errado, Praia do Sangue, beleza? Que teve como líder um Macuxi. O que foi essa Praia do Sangue? Já ouviram falar disso? Gente, Praia do Sangue, gente, eu acho fantástica essa revolta da Praia do Sangue. Porque o que aconteceu?
Os colonizadores pegaram o índio Macuxi, né? Ainda não se sabe. Muitos falam, de acordo com que o índio Macuxi espancou um homem branco. E aí, esses homens brancos pegaram, os colonizadores pegaram esse índio Macuxi e espancou ele, quase matando, causando uma revolta de indígenas aqui. Entrando em conflito direto com eles à beira do Rio Branco, pintando a praia do Rio Branco, né, toda de vermelho. Por isso o nome de Revolta da Praia de Sangue, que teve como líder o Macuxi. Então, de fato, essa questão é real. Beleza? Então, tudo que está nela é correto. C. Já no século XX, o governo local passa a promover uma colonização do território federal de Roraima, com a organização das colônias agrícolas e núcleos coloniais, incentivando o movimento migratório, principalmente nordestinos. De fato, no século XX, a gente tem, primeiramente, em 1946, anote aí, 1946, 43, desculpa, errei a data, a gente tem o território federal do Rio Branco, ok? Que funciona ali durante o governo de Getúlio Vargas, já no Estado Novo. Em 1962, aliás, 62, 67, se não me engano, a gente muda-se o nome para Território Federal do Rio Branco, beleza? Território Federal de Roraima. E aí a gente tem essas duas mudanças. Daqui a pouco a gente tem um textinho explicando corretamente isso daí, não se preocupe não, beleza? Então, a gente tem essas duas fases. Durante a Era Vargas, durante o Estado Novo, nós temos o Território Federal do Rio Branco. E durante a ditadura militar, nós temos o Território Federal de Roraima, beleza? E de fato, qual era a ideia eles trouxeram? Primeiramente, durante o Estado Novo, trouxeram principalmente maranhenses. E depois, com o Estado, já durante a ditadura militar, vão trazer nordestinos de toda a região. D. Os territórios tradicionais dos índios no Vale do Rio Branco foram ocupados por fazendeiros que criavam gado, originando a afirmação, a ocupação pela pata do boi. O gado produzido na região era comercializado com Manaus em troca de gêneros de primeira necessidade. Será? Corretíssimo. Nós temos que lembrar que a ocupação, o motivo de ocupação do território de Roraima, de colonização do território de Roraima, ele é um motivo, uma colonização laica. Primeiramente, com as primeiras expedições, é apenas comercial. Depois, propriamente dito, o Forte de São Joaquim, para a ocupação de manter aqui manter o território. E depois com a fazenda de gado. Todas elas motivações laicas. Isso não quer dizer que o Estado não tenha utilizado, principalmente para ali civilizar o indígena, utilizado a igreja. Utilizou a igreja, a gente está falando de estados teocráticos. A monarquia portuguesa era teocrática, o Império Português era democrático, então era teocracia. Todavia, a motivação principal era laica. E a construção dos fortes de Fortaleza foi a primeira forma de ocupar o território e marcar a presença portuguesa na região, que, preocupados com a fronteira com a Espanha, construíram o Forte de São Joaquim, o segundo da Amazônia, logo após o Forte do Presépio na cidade de Belém. Certo ou errado? Obviamente, essa é a questão errada. Professor, mas o que está errado aí? O que está errado é que o Forte de São Joaquim é um dos últimos a serem construídos, não são um dos primeiros, nem é o segundo, é um dos últimos. Ele foi construído em 1775. Foram construídos vários outros, principalmente quando você observa os primeiros fortes a serem construídos, eles serão construídos literalmente na bacia do Rio Amazônia, no Rio Amazônia, na verdade, né? Ele será construído lá. Depois a gente teremos fortes em outros rios, fortes longe do Rio Amazônia, que é necessariamente para manter o território, manter esse território, ocupação do território. Nesse caso, o Forte São Joaquim. Observem bem aqui essa muralha, né? Até o slide está aqui falando muralha de pedra. E eu quero que vocês observem. O primeiro lá, o Forte do Presépio, no século 17 ainda. Olha lá. Aí depois a gente tem o Guarupá, ainda no Rio Amazônia. Depois do Guarupá, a gente tem o São José, beleza? Como vocês estão vendo aí. Forte São José. Depois tem o Forte de Macapá. Depois a gente tem o Forte Santarém. Depois a gente tem ainda o Óbidos. Beleza? Então vocês podem notar que aí, ó, olha aqui, o último a ser construído assim, a gente tem lá bem longe já mantendo aqui nesse território propriamente dito, a gente tem o Forte Francisco Xavier Tabatinga. O que é mais importante para lembrar, que não pode esquecer?
Forte do Presépio foi o primeiro, beleza? E o Forte de São Joaquim, como vocês estão vendo aqui, ele é um dos últimos, olha aqui. Depois dele, a gente só tem aqui Príncipe e São Francisco. Olha aqui, em regiões um pouquinho até mais distantes, mas ele é praticamente um dos últimos. Ok? E aqui, o mais importante, foi uma pergunta estritamente sobre o Forte São Joaquim. Nós temos aí uma maquete que está lá na Fazenda São Marcos, do Forte São Joaquim. É considerado um forte pequeno, de um poder simbólico, não um poder de fato de segurança. Ele não trazia uma segurança real, ele tinha um poder muito mais simbólico do que segurança, tanto que poucas vezes ficavam mais de 10 soldados nesse forte, ok? E aí a maquete construída desde Amando, que ele foi mandado ser construído em 1773, normalmente só depois que eles vão construir, em 1775, que eles vão conseguir construir o Forte de São Joaquim. Vocês podem notar que as ruas de Boa Vista vão utilizar bastante capitão que foram os donos. O próprio capitão Lobo da Almada, ele foi um capitão do Forte São Joaquim, que liderava o Forte São Joaquim. Depois ele gostou da região e vai começar as primeiras fazendas de gados, aproveitando os lavrados de Roraima, que era perfeito para a criação de gado. Beleza? Gostou dessas informações? É muito legal. Cara, repare nesse mapa, se dá um print nesse mapa, anote esse mapa, que é o mais importante. Primeiro, Forte São Joaquim no início do século XVII e já quase no final do século XVIII, Forte do Presépio, que é o primeiro lá na cidade de Belém. Inclusive, a cidade de Belém tem esse nome por causa do Forte do Presépio, e São Joaquim aqui em Roraima. Alguma dúvida? Não. Não? Pô, vou seguir em frente então. Então reparem aqui que é muito importante essa questão. Então vamos para a questão número 3, que também é muito importante. Ela traz a questão da concepção. Vamos lá. Universidade Estadual de Roraima, 2017. A cidade é como um texto que possibilita várias leituras, dependendo de quem fala e como se apropria do espaço ocupado e conferido um novo significado. Então, escrevendo o novo texto. É como se a cidade fosse um imenso alfabeto, como o qual se montava e desmontava palavras e frases. Esse livro é o que é cidade, que é da Brasiliense, que são livrinhos pequenininhos, que tem o que é cidade, o que é capitalismo, o que é socialismo, o que é comunismo. É muito bom esses livros. A respeito da cidade de Boa Vista como um espaço dinâmico e formado por uma pluralidade de sujeitos sociais, marque a única alternativa falsa. Então é uma pergunta exclusivamente sobre a cidade de Roraima. Então é muito boa essa questão, a cidade de Roraima, a cidade de Boa Vista, é muito boa, cara, essa questão, porque ela traz uma explicação ideal de Boa Vista. E aí, depois eu tô fazendo um mapa mental onde tem uma parte exclusiva. A história de Boa Vista, ela começa já no século XIX, em 1830, quando é fundada a Fazenda Boa Vista. Beleza? Depois, pelos Magalhães, a famosa família Magalhães, e aí 1830, depois ela vai passar para uma fase, ela vai virar a paróquia, se não me engano, em 1860, mais ou menos, e depois, em 1890, já no Brasil República, ela vai virar uma vila, não é nem cidade. O que a gente marca como uma cidade? É quando ela se transforma em vila, que ela tem um pouco mais de 1.000 habitantes, pouquíssimo, gente. Vamos lá. Respeito da cidade de Boa Vista como um espaço dinâmico e formado por uma pluralidade de sujeitos sociais, marque a única alternativa falsa. A. Inexistente no período colonial, povoação sem autonomia municipal no período imperial, Boa Vista passou a ter obras de urbanização e foi transformada em centro administrativo com a criação do Território Federal do Rio Branco na década de 1940. Panam, correto. Boa Vista ela passa a ter uma grande importância com a criação do território federal, que aí ela se torna a capital, digamos assim, o centro administrativo desse território federal. Para vocês terem noção, quando o território federal do Rio Branco foi criado, não tinha mais de 500 votantes, né? Eleitores, não tinha mais de mais de 500 mil, se não me engano era 538, uma coisa assim, eleitores no estado inteiro, no território, cara, era muito pequeno. Então é real isso aí. B. A população urbana da capital de Roraima é composta por migrantes de diversas regiões do país e do exterior, mas não tem entre seus componentes nenhuma das etnias indígenas, apenas em áreas rurais.
Essa questão está falando que não tem dentro da cidade de Boa Vista morando pessoas indígenas. Não tem indígenas morando dentro da cidade. Os indígenas moram em aldeias, em zonas rurais, dentro da cidade, do território de Boa Vista, mas não moram na cidade. Você que anda por Boa Vista, que anda por aqui, observa isso? Não, né, gente? Para você ter noção, Boa Vista é a capital mais indígena do Brasil. Mais de 11% dos boavistenses se autodeclaram indígenas. Então, tem várias pesquisas da UF, por exemplo, falando sobre os indígenas urbanos. A cidade, ela é uma cidade muito indígena. Até mesmo vocês podem notar por nomes, por dialetos e tudo mais, o que mostra a nossa relação próxima. A relação de Boa Vista com os povos indígenas habitantes de Roraima. Então temos muitos indígenas que vivem dentro da cidade. Então essa é uma questão totalmente real. Ela é uma cidade povoada por migrantes de outros países, como a Venezuela, como da Guiana, como de Suriname, como do Haiti, como nordestinos, como o Rio Grande do Sul e tudo mais, mas também por povos indígenas. 11% da cidade, de acordo com a última pesquisa do IBGE, se autodeclara indígena. C. O município de Boa Vista sofreu influência de grandes projetos de integração nacional, voltados para a Amazônia, como a Calha Norte e a abertura de estradas. Corretíssimo. A gente precisa, a Boa Vista ela vai crescer efetivamente depois da construção da estrada entre Manaus e Boa Vista. E a gente tem que lembrar que o programa Calha Norte, que ele vai pegar além do Amapá até Rondônia, ou seja, quase toda a região norte, aliás, toda a borda superior da região norte, ela vai utilizar para desenvolver essa região, povoar essa região, trazer desenvolvimento. Ela vai basicamente, ela vai sobrepor o que a gente conheceu muito como Sudã. A Sudã ela vai criar a Calha Norte, aliás, ela ninguém que vai criar. A Calha Norte é criada durante o governo Sarney, ela até hoje funciona, só que com verbas menores. D. No século XIX e século XX, a pecuária e a mineração tiveram papéis significativos na economia de Boa Vista. Corretíssimo. Aquela questão da anterior, Boa Vista, a Roraima, ela é povoada pela pata do boi. E Boa Vista nasceu de uma fazenda de gado. Não podemos esquecer. E, nesse caso, a mineração no século XX foi essencial. Não é à toa que temos no centro da cidade, no coração da cidade, o monumento ao minerador, que é da importância desse monumento construído nos anos 70, inclusive para tentar mostrar a importância do minério para a cidade de Boa Vista. Boa Vista cresceu muito, se você pegar os dados, ele cresceu muito principalmente após a mineração. E, no período da ditadura militar civil, na ditadura cívico-militar, até o início da década de 1980, os cidadãos de Boa Vista não tinham direito de escolher seu próprio prefeito pelo voto. Corretíssimo. Durante o território federal, durante todo o período que fomos território federal, como é que acontecia? O presidente escolhia um governador e o governador escolhia o prefeito de Boa Vista. Beleza? Então era assim que era feito. Não era votado, a gente não votava. A gente só votava em deputados e vereadores, mas não votava no Poder Executivo, que era feito de cima para baixo, porque éramos um território federal. Não éramos um estado independente, igual foi a partir de 1988. Então a única errada é a questão B, conforme eu falei para vocês. Aqui é um pequeno textinho contando essa história de Boa Vista, né? E aí eu vou pegar apenas as partes sublinhadas. Vamos lá. Contudo, o povoamento da área efetivou-se a partir do século XVIII, quando, com a chegada do capitão Francisco Ferreira e do padre carmelita Jerônimo Coelho, boa parte dos indígenas foram mortos e aprisionados. Isso aqui é a história de Roraima. Mas Boa Vista, propriamente dito, nesse caso, a fazenda São Marcos, inclusive, está dentro do território de Boa Vista, um pouco mais de 30 km de Boa Vista, mas a pecuária introduziu a região, foi um marco, visto que boa parte da região foi norte dedicada à cultura da borracha. Então, enquanto o resto do norte, o Acre, Rondônia, a própria Pará, nem Pará nem tanto, mas desenvolveu por causa da borracha e a própria Amazônia, a borracha foi essencial. Para a gente foi a criação de gado. Neste caso, foi em 1858 que o governo imperial criou a freguesia de Nossa Senhora do Carmo, que foi elevada à categoria de vila com a denominação Vila de Boa Vista do Rio Branco em 1890. E aí ela ficou ali como um município amazonense. Em 1938, o nome do município foi reduzido para Boa Vista.
No ano de 1943 foi criado o território federal do Rio Branco e aí passa a ser capital desse território. Então, em 1900, a gente foi criado em 1890 como Vila de Boa Vista do Rio Branco, inclusive se você for marcar no Instagram, tá lá, Boa Vista do Rio Branco, só que esse nome não é mais utilizado. Boa Vista do Rio Branco hoje é apenas Boa Vista desde 1926. Então é muito bom porque esse cara, se colocarem isso, seria uma pegadinha muito grande mesmo. Beleza? Então, contando aí a história de Boa Vista, é muito bom esse texto, depois pega esse texto e entenda ele corretamente. O slide, inclusive, já está no Drive, você pode ir lá, que é muito bom esse texto. Alguma dúvida sobre a história de Boa Vista? Vou seguir em frente então. Vamos lá então. O F de 2016. Sobre Roraima e a Segunda Guerra Mundial, pode-se dizer. Então essa pergunta, você vai falar, caraca, o que eu tenho que saber sobre Roraima e a Segunda Guerra Mundial? Primeiramente, você tem que lembrar que é durante a Segunda Guerra Mundial que é criado o Território Federal do Rio Branco. Ele foi criado para proteger essa região, porque era uma região especial. Toda a Amazônia passa a ser especial para o Brasil e ela vai buscar, o Getúlio Vargas vai tentar ocupar essa região. E os Estados Unidos observou que de toda a região da Amazônia, essa região que se tornou o estado, o território federal do Rio Branco, era uma região pouquíssima habitada, pouquíssima. E aí o que os Estados Unidos fez? Ela vai ocupar essa região para tentar ali impedir que o eixo, lembrando da Segunda Guerra Mundial, eixo contra aliado, o eixo pudesse usar o estado, essa região da Amazônia, o estado, essa região que hoje é Roraima, para conseguir chegar ao Canal do Panamá, que era uma via artéria da economia dos Estados Unidos. Então, imagine se o eixo tivesse conseguido atacar o Canal do Panamá. Cara, tava perdido, totalmente perdido. Beleza? Então, o Canal do Panamá era essencial. E aí, os Estados Unidos vai fazer parte da história de Roraima, porque eles vão ocupar esse território e vigiar aqui de perto algumas pessoas, principalmente alemães, obviamente, italianos e japoneses. E temos que lembrar também que no norte do Brasil teve campo de concentração para japoneses, enviados japoneses, alemães e italianos. Lá no Pará, se eu não me engano, foi esse campo de concentração. Mas vamos à questão, né, sobre Roraima e Segunda Guerra Mundial. Em 1945 a 1944 a 1945, o capitão Ener Garcês dos Reis governou o território do Rio Branco, elaborando um plano quinquenal territorial, apesar de a região possuir excelentes condições de educação, infraestrutura e saúde. Totalmente errado. Boa Vista, Roraima, não tinha nenhuma condição de educação, infraestrutura e saúde. Educação, a escola que basicamente tinha era católica. Então era criada pela igreja. Infraestrutura, cara, não tinha nenhuma. E saúde era horrível. A gente tem que lembrar que a saúde, por exemplo, se não fosse o Major William vindo lá da Guiana com seu bimotor e descendo aqui sobre o Rio Branco, pegando os doentes mais assim, adoentados, a gente estava ferrado, a gente não tinha como. Se você estava com uma doença muito grave, você morria aqui, se não fosse o Major William. Por isso que a gente tem uma avenida em nome dele, porque o Major William foi essencial, pegando essas pessoas muito doentes e levando para Georgetown, cuidar lá. Inclusive tomando penicilina, coisa que era muito raro achar, que era essencial para a inflamação. B. O Brasil se aliou ao eixo, permitindo que o presidente Getúlio Vargas desprezasse o projeto de integração nacional brasileiro. Você sabe que não. O Brasil, apesar de Getúlio Vargas gostar do nazismo e do fascismo ali, ele se aliou aos aliados, junto com os Estados Unidos. E aí os Estados Unidos fez parte desse negócio, aí tá mais até meio criando um chamado Integração Nacional Brasileira, tentando integrar todo o território brasileiro para a proteção do território brasileiro, que é um território extremamente grande e a região amazônica era uma região completamente abandonada. Era pouco povoado, então se o eixo quisesse mandar aqui era assim. Beleza? D. O Departamento de Guerra dos Estados Unidos mapeou áreas ricas em minério e vigiou pessoas de origem alemã, italiana e japonesa na Amazônia. Por isso, os padres beneditinos oriundos da Alemanha, que tinham missão em Boa Vista, foram supervisionados pelos estadunidenses. Corretíssimo. De fato, os Estados Unidos participou efetivamente do controle, mapeou áreas ricas de minério e tudo mais aqui em toda a região amazônica, em todo o norte brasileiro, e em caso de Boa Vista, propriamente dito, esses irmãos beneditinos, que eram da Alemanha, foram vigiados de perto pelos Estados Unidos, por espiões dos Estados Unidos.
D. A posição estratégica de Roraima era menosprezada pelo governo de Washington, porque não interessava a ele o acesso ao Caribe para avançar o Canal do Panamá. Você já pode notar que essa questão aí é bem estranhazinha, porque eles pegaram o texto e apenas mudaram o contexto. Muito pelo contrário, era super valorizada. Roraima era super valorizado pelos Estados Unidos porque seria de fácil acesso chegar de Roraima ao Canal do Panamá. Ok? Por que eles não se preocupavam com a Venezuela? A Venezuela já era amiga dos Estados Unidos, então não tinha que se preocupar. Por que não se preocupava com a Guiana? A Guiana já tinha uma relação próxima aos Estados Unidos. Era Roraima, que era desabitada. Então precisava, desabitada, que eu digo assim, era pouco habitada, beleza, pessoal? Era pouco habitada. Então facilmente você com aviões parados aqui conseguia chegar ali no território, no Panamá, e atacar o Canal do Panamá. E o governo de Caracas já mantinha relações tensas com Washington de modo a pretender invadir Roraima? Totalmente errado. Durante o governo, e durante 1945 a 1944, durante toda a Segunda Guerra Mundial, a Venezuela tem um papel, era muito próximo dos Estados Unidos. Inclusive, até Hugo Chávez, até a eleição que colocou Hugo Chávez no poder, ali nos anos 90, nós temos uma relação muito próxima da Venezuela com os Estados Unidos. Somente com Hugo Chávez que eles vão romper com essa relação diplomática, de amiguinhos próximos com os Estados Unidos, e vai ter uma relação mais com Cuba, e aí você vai ter. Então a única correta dessas questões é a questão D, que fala aí dessa ocupação, essa vigilância estadunidense sobre o território amazônico, e isso, propriamente dito, a importância de Roraima para os Estados Unidos. Olha aqui, a visão norte-americana poderia ser iminente uma invasão de países do eixo pelo Nordeste e pelo Norte do Brasil, pois atribuía um grande valor estratégico ao Canal do Panamá. O caso esse saísse sob domínio inimigo, o escoamento de produtos dos Estados Unidos seria prejudicado, e aí toda aquela indústria bélica dos Estados Unidos seria totalmente prejudicada se atacasse o Canal do Panamá. Dessa forma, os norte-americanos intensificaram sua política de boa vizinhança, como afirmou o Ferraz. Seus fundamentos eram um intercâmbio econômico, político e cultural entre os Estados Unidos e os vizinhos latino-americanos, a defesa de autodeterminação dos povos e a constituição de uma política conjunta entre países do continente. A gente tem que lembrar que durante a guerra, durante todo o Estado Novo de Vargas, a gente tinha essa política de boa vizinhança. Não sei se vocês já leram sobre isso. Essa política de boa vizinhança vamos ficar próximo dos Estados Unidos ali, porque eles vão nos ajudar. Os Estados Unidos investiu o dinheiro no Brasil. É muito parecido com hoje, essa política de boa vizinhança que nós temos sempre com os Estados Unidos. Nunca rompendo laços diplomáticos com esse país. Inclusive, durante todo o governo atual do Jair Bolsonaro, a gente se aproximou ainda mais dos Estados Unidos. A Amazônia tem um papel predominante como área de interesse estadunidense na intenção de conter o avanço do eixo rumo ao Caribe, consequentemente o Canal do Panamá. A possibilidade de, a partir da Amazônia brasileira, se chegar à Venezuela, a Guiana e a Guiana Francesa, daí seguir em direção ao Panamá, levou o Departamento de Guerra dos Estados Unidos a vigiar a região, em especial o território federal do Rio Branco, a área de tríplice fronteira, ok? Nesse caso, Brasil, Venezuela e Guiana. Então ali nós estamos numa região. Então, lembrando que o que isso mostra? Todo o povoamento do estado de Roraima, voltando aqui, do estado de Roraima, da região onde hoje é Roraima, ele é povoado, ele é colonizado com a ideia de proteger o território brasileiro. Se você pegar toda a explicação, você pode resumir a história dessa região com uma ideia de proteger o território brasileiro. Então, por que vão tentar trazer muitas pessoas para essa região? Com a ideia de povoar e proteger o território brasileiro. Ok? Alguma dúvida? Olha aqui uma questão sobre tratados territoriais. Novamente, aquela questão que vocês não podem esquecer. Essas questões sobre tratados territoriais, que é muito importante, porque estamos aqui em fronteiras. Só lembrar que a Federal, os professores de História da Federal, que formulam a prova, são, na maioria das vezes, professores com mestrados e doutorados em fronteiras. Então, por isso que eles sempre puxam algumas questõezinhas ali para fronteiras. Ok? Vamos lá, então. Em 1777, Portugal e Espanha celebram o Tratado de Santo Ildefonso, chegando assim a um acordo sobre os limites entre os domínios ibéricos na América do Sul. O Tratado de Madrid, em 1750, tinha sido anulado em 1761 e ambas as coroas tinham se enfrentado na Guerra dos 7 Anos da Europa, havendo sérias disputas coloniais na região amazônica e na região platina.
O acordo de 1777, que é o Santo Ildefonso já citado em cima, entretanto, consolidou as posições portuguesas na Amazônica, entregou a colônia de Sacramento, Rio da Prata e Espanha. Analise atentamente as afirmativas que se seguem, ou seja, principalmente sobre o Tratado de Santo Ildefonso e o Tratado de Madrid. O Tratado de Madrid, ele vai romper ali com o Tratado de Tordesilhas, né? E aí vai reformular todo o território brasileiro. E o Tratado de Santo Ildefonso vai consolidar isso. Pouco antes do Tratado de 1777, conflitos fronteiriços entre espanhóis e portugueses colocaram a questão de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, assim como o Vale do Rio Branco no extremo norte da América Portuguesa. Corretíssimo, a gente tem que lembrar que pouco antes desse tratado, os espanhóis invadiram a região de Santa Catarina e Rio Grande do Sul e, obviamente, aqui em Roraima, fazendo alguns aldeamentos, criando aldeamentos, depois sendo expulsos por portugueses. Então é correto. Mesmo depois do Tratado de 1717, diversos litígios de fronteira do Brasil persistiram até o final do século XIX e início do século XX, como a questão do Pirarara, do Amapá e do Acre. Certo ou errado? Correto! Gente, super correto. A do Pirarara é entre Roraima e a Guiana, que a gente já fala muito, ele é muito especial para nós. Não podemos esquecer ele, ok? A questão do Amapá, que é a criação do Amapá propriamente dito, né? A Amapá ele vai ali, a fronteira entre Guiana Francesa e Amapá serão criada. E a questão do Acre, que a gente compra da Bolívia o Acre e dá uma pequena parte do nosso território. Desses três, uma coisa que a gente não pode esquecer, desses três, professor, qual que a gente ganhou? Amapá e Acre. Nós ganhamos território, que perdemos Pirarara. De todos os tratados, o Brasil só perdeu território com a questão do Pirarara. E outra questão, a questão do Pirarara, a questão do Amapá e 90% da questão do Acre foi feito por diplomacia, ok? Foi diplomacia. A questão do Acre teve alguns conflitos, mas não foram grandes. Foi basicamente diplomacia. Um grande nome nesses três é o Barão do Rio Branco. O Barão do Rio Branco, ele que vai, principalmente Amapá e Acre, que vai ali coordenar essa diplomacia. Beleza? O Pirarara foi o Joaquim Nabuco, mas Joaquim Nabuco não estava no começo do processo, a questão do Pirarara, que começa, para você ter noção, começa na época que a gente era colônia, continua durante o período imperial e só vai resolver em 1904. No Vale do Rio Branco e em outras partes da Amazônia, as alianças entre os povos indígenas foram fundamentais para dirimir, que significa diminuir, as disputas territoriais entre as coroas ibéricas, corretamente. Existia muito aquela briga, os indígenas, inclusive utilizando a igreja para isso, olha, fica do nosso lado você tem mais vantagens, então eles vão ali de forma diplomática, e quando a diplomacia não resolver, ela no canhão, na espingarda mesmo, tentando ali fazer acordo. Os espanhóis estabeleceram uma bacia do Rio Branco entre 1703 e 1775, antes dos portugueses, levando os últimos a expulsar os primeiros, negociando descimentos com lideranças paraviana e uapixana, entre outras etnias, e construindo o Forte São Joaquim. Corretíssimo. Entre 1703 e 1775, nós iremos expulsar os espanhóis e fazer acordos com lideranças paraviana e uapixana. Quais que são corretas? A1, A2, A3 e A4. Ok? Então, voltando aqui rapidamente, todas as alternativas estão corretas. Então, por isso que a gente vai marcar todos. Olha aqui esse mapa. Gente, esse mapa, meu Deus, é um achado que eu tive. Ele tá perfeito. Para você aqui, de bandeja para você. Olha aí, de 1900, a gente tem a questão do Amapá ali, do Rio Oiapoque, inclusive, de 1900, já no final do século XIX, 1901, que é século XX, tá bom? Em 1904, a gente tem a questão do Pirarara, que é uma questão que a gente vai perder território. Em 1907, a gente tem a questão do Acre, beleza? E em 1903, a gente vai perder um território, aquele território pequenininho que a gente vai dar esse território ali para Bolívia e comprar o resto do Acre. Então, a gente vai ganhar um território absurdo e perder um território pequeno. E ali embaixo, você tem, em 1895, esse território de Santa Catarina. Beleza? E lá embaixo, uma outra aquisição de acordos propriamente dito, a gente tem em 1828, ali que pega a gente pegou boa parte do Uruguai, beleza? Quais que aí a gente tem o primeiro Tratado de Tordesilhas, feito em 1494,
Depois a gente tem 1755, 1750 a gente tem o Tratado de Madrid. O Tratado de Santo Ildefonso não vai mudar muito o Tratado de Madrid, beleza? Vai mudar pouco, mas a gente tem aí esse território muito grande, beleza? Depois aí já tem até o limite atual brasileiro. Então, olha aí, a gente está em região de fronteira e a gente tem que lembrar disso. Lembrando, gente, que é a minha grande jogada, que até eu falei na última aula, o Rodrigues Alves, o presidente Rodrigues Alves, ele que vai ali fazer os acordos, começar o Tratado do Acre, o Tratado de Palmas, que esse Tratado de Palmas é ali de Santa Catarina, beleza? Mas principalmente o Tratado do Pirarara, a questão do Pirarara, é ele que vai ser o presidente da questão do Pirarara, é ele que é o presidente da revolta da vacina, e é ele o presidente morto pela gripe espanhola. Então ele é um nome ligado a muitas questões que podem jogar ali para você. Então estude Rodrigues Alves. Olha aqui, uma nova que aí aqui está apenas, exclusivamente, você tá vendo aí os fortes, né? Ah lá, o Forte São Joaquim, bonitão. E você tem o território em verde, o território atual. Aí depois você tem o Tratado de Utrecht em azul. Tratado de Utrecht, você tem ali no Amapá. Depois você tem o Tratado de Madrid em vermelho, você pode notar aí, em laranja, aliás, né? Que é bastante extenso, que vai praticamente formular o território atual. Reparem nos fortes. Os fortes, eles estão sempre nos limites. Depois você tem um mais importante, o último, um Tratado de Santo Ildefonso, que vai pegar os mesmos territórios um pouquinho mais, beleza? E depois, em amarelinha aí, áreas incorporadas ao Brasil pelo Tratado de Badajoz em 1801, lá no chamado Sete Povos, no Rio Grande do Sul. E depois você tem, provavelmente, os fortes. Então é outro mapa muito bom também, que você pode pegar, estudar ele e conhecer todos esses tratados. Alguma dúvida? Vou seguir em frente então. Vamos lá. Universidade Federal de Roraima, 2017. Então é razoavelmente nova essa questão. República Brasileira participou da Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados, lutando contra o eixo. Nesse contexto, tem grande importância o território de Roraima para o serviço de vigilância estadunidense. Por quê? Então você tem, em 2016, você tem uma questão da Universidade Estadual sobre a Roraima e a Segunda Guerra Mundial, e em 2017 você tem uma pergunta na Federal do Estado de Roraima com a Segunda Guerra Mundial. Então, são questões bastante parecidas. A Amazônia era a área de interesse dos Estados Unidos porque possibilitava conter avanços do eixo em direção ao Caribe. Dessa forma, permitia a defesa do Canal do Panamá. No caso do território federal do Rio Branco, tinha-se possibilidade de alcançar o Panamá, acessando a Venezuela, a Guiana e a Guiana Francesa. Corretíssimo, né? Então é uma realidade isso. Beleza? Então você deveria marcar essa aí. Por que não as próximas? A gente vai ver. Eu nem recoloquei um texto sobre isso porque é uma questão muito parecida. Você pode notar que é basicamente aquela ideia que eu falei para você. Roraima, ela tinha uma importância por causa que você chegava a partir de Roraima lá no Canal do Panamá. B. O general brasileiro Góes Monteiro cogitava a possibilidade, se necessário, de transportar óleo e gasolina de aviação de territórios bolivianos em direção ao Rio Branco através do Purus. Errado. Purus não chega ao Rio Branco. Purus chega ao Rio Amazonas. Então, seria um caminho muito longo, não valia a pena. C. Oswaldo Aranha, ministro das Relações Exteriores do Brasil, no período da Segunda Guerra Mundial, não autorizou o Departamento de Guerra dos Estados Unidos a instalar observadores em Boa Vista e Manaus, como também proibiu o uso de aeronaves estadunidenses. Política da boa vizinhança. Então, esse texto está errado. Política da boa vizinhança. Tem uma relação. D. A pressão internacional e nacional levou ao interventor do Amazonas, Álvares Maia, a adotar a estratégia de supervisionar a área de Boa Vista, com amplos recursos, porque não existiam problemas logísticos da fronteira norte entre as operações militares. O abastecimento de comida, óleo e gasolina era de fácil realização. Nem hoje é fácil realização. Como é que isso vai ser lá nos anos 40, minha gente? Então, totalmente errado. Não era fácil realização. Não chega comida, óleo ou gasolina fácil aqui. Beleza? Lembrando que a BR entre Manaus e Boa Vista vai ser bem tardia, já nos anos 80. Ela vai ser criada lá no Império, no entanto, ela vai ser uma estrada prática vicinal. Depois as pessoas não vão utilizar essa estrada, ela vai ser
ela vai ser, um ato vai tomar de conta, depois ela vai ser reaberta durante a Segunda Guerra Mundial, mas sem asfalto. Ela só vai ser asfaltada já nos anos 80, anos 90 com Fernando Henrique Cardoso. O imigrante alemão, italiano e japoneses que se instalaram na Amazônia brasileira não foram monitorados pelos órgãos de segurança dos Estados Unidos. Nada a ver, foi monitorado. Exatamente porque eles observavam que eles poderiam chegar ao Canal do Panamá por aqui. Então, você teria que ter marcado a área essa questão. Beleza? Não vou me alongar muito porque eu já expliquei todo esse contexto de Roraima e Segunda Guerra Mundial. É isso que tem que estar na sua mente. A necessidade de Roraima foi necessário por causa que de Roraima você chegava com facilidade ao Canal do Panamá. Por isso os Estados Unidos teve grande liberdade de controlar a região durante a Segunda Guerra Mundial. Vamos para a questão da Universidade Estadual do ano passado, obviamente com prova feita em 2018, em Universidade Estadual 2019. Sobre a história de Roraima, o mais propriamente história do Vale do Rio Branco, uma vez que o topônimo Roraima só passou a designar a área atual em 1962, com a criação do território federal de Roraima, assinando a única alternativa falsa. A criação do município de Boa Vista em 1890 representou o fim da influência política das famílias de propriedade pecuária do Rio Branco, pois a conjuntura da Primeira República foi de extrema centralização política administrativa nas mãos do governo federal. Meu Deus, é tanta coisa errada nessa questão que você nem sabe, né? Primeiro, temos que lembrar que Boa Vista era uma fazenda de gado. Obviamente, a família Magalhães em Boa Vista é, até hoje, uma das famílias mais tradicionais de pecuaristas. Então, não. A própria Boa Vista é criada por pecuaristas e os pecuaristas vão ser os grandes coronéis da região. E falando dessa política, conjuntura política da Primeira República, a gente tem que lembrar, e você marca aí, coronelismo. Por isso que, mesmo depois, durante o governo de Getúlio Vargas, e inclusive até o período da ditadura militar, os coronéis de Roraima vão ter ali um grande papel, controlador da região. Não é à toa que a gente tem tantos nomes de hospitais e ruas como coronéis aí. Os povos indígenas que já habitavam a bacia hidrográfica do Rio Branco, muitos séculos antes dos primeiros portugueses, tentaram colonizar a região. Eram principalmente pertencentes à família linguística Aruac e Caribe, além de famílias menores como Yanomami. Corretamente, os Aruac e os Caribe eram o tronco linguístico mais importante no nosso estado. Então não se esquecer, Aruac e Caribe. Os primeiros aldeamentos organizados pelas autoridades portuguesas e lideranças indígenas do Rio Branco entre 1775 e 1790 era de iniciativa laica, diferente dos que foram organizados por missionários em outros momentos históricos. Cara, esse é um problema. Inclusive, essa questão caberia, eu acho, na minha opinião, caberia ali uma crítica bastante forte. Por quê? Qual é o problema? Eram de iniciativa laica. No entanto, os primeiros aldeamentos eles foram feitos pela igreja, inclusive com o nome de santos, que eles pegaram os indígenas, tiraram das aldeias dele e criaram aldeias ao redor do Forte São Joaquim. Então a igreja fez isso. Então aí como é que a gente poderia interpretar de acordo com a cabeça de quem fez a questão? Os motivos, a iniciativa era laica. Era pegar indígenas, obrigá-los a se aldear ao redor do Forte São Joaquim para controlar ali a região. No entanto, como é que eles vão fazer isso? Utilizando a religião. Então aqui você tem iniciativa, o pensamento era laico, era povoar a região. Ali, trazer, até porque os índios iam produzir coisas utilizadas no Forte São Joaquim, comida, basicamente, né, comida. Então, no entanto, como que eles serão feito isso? Através de religião. Ok? A Fazenda São Marcos, cujas origens remontam ao século XVIII e ao período colonial, foi um marco na presença do Estado durante o Império e uma entidade governamental de proteção aos povos indígenas durante a Primeira República. De fato, correto. Então foi isso mesmo. Beleza? Então uma questão correta. A Fazenda São Marcos sempre é citada nas questões. A maioria das questões é sobre a Fazenda São Marcos, a gente não pode esquecer disso. Então, essa é uma questão correta. Sem explicação. Nas décadas de 1970 e 1980, o Sudã e o INCRA exerceram um papel importante como instrumento político, políticas estratégicas e econômicas da ditadura cívico-militar na Amazônia, incluindo Roraima. Sudã e o INCRA. Sudã, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, e o INCRA,
Instituição, né? Instituição Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que aí vai trazer o Sudã trazendo desenvolvimento para cidades, propriamente dito, e daí o INCRA, uma questão mais fundiária, cuidando, administrando a questão fundiária do Estado. A gente tem que lembrar que, apesar do Estado, é o Estado com o maior território indígena, mais de 40% do território de Roraima é território indígena, pessoal. Proporcionalmente, somos o Estado com o maior território indígena do Brasil. Então, a única alternativa que está falsa, que eu falei pra você, é a A, né? Que está completamente falsa. Os proprietários de terras aqui, foi quem fundou Boa Vista, eles que mandaram nessa região através do coronelismo por muitos e muitos e muitos e muitos anos. Olha aqui, fazenda sede de Boa Vista e a matriz da igreja. Essa foto se eu não me engano, essa foto é dos anos 30. Beleza? Em 1827, o capitão Inácio Lopes Magalhães, da família Magalhães, que eu falei para vocês, tornou-se oficial do Forte São Joaquim do Rio Branco, onde fora para Belém, em seguida para Manaus. Chegou como capitão do Forte São Joaquim em 1929, juntamente com seu irmão Domingos Emanuel, para proteger contra a invasão holandesa. Depois de se aposentar da carreira militar, resolveu arranjar um lugar para morar, descendo o Rio Branco. Se apaixonou pelos campos naturais do Rio Branco, mais conhecido como Lavrado, fundando a primeira fazenda particular pecuária à margem do Rio Branco, cuja denominação foi Boa Vista. Diz que ele chegou ali um pouquinho na frente da igreja, olhou o vale do Rio Branco, né, e falou, nossa, isso aqui é uma Boa Vista, e aí deu o nome de Fazenda Boa Vista. Aí você tem aqui, que ao redor dessa facção originou o povoado de Boa Vista, para mim dito. A cerca de 30 quilômetros do Forte São Joaquim foi fundada em 1830 a Fazenda Boa Vista pelo capitão cearense Inácio Lopes de Magalhães, que era ex-comandante de Forte São Joaquim. Ao redor da fazenda, Boa Vista, começou a surgir o povoado que logo se chamaria Freguesia de Nossa Senhora do Carmo, em novembro de 1838. Então, a fazenda foi criada em 1830 e em 1858 virou ali, então, Freguesia de Nossa Senhora do Carmo, quando a região ainda fazia parte da província de Manaus. E em 1887, o povoado foi elevado à vila de Boa Vista do Rio Branco, oficialmente transformada em Vila de Boa Vista do Rio Branco, ali em 1890. Ok? Alguma dúvida sobre isso, pessoal? Vamos aqui para 8, então. 8. Universidade Federal de Roraima, de 2018. Leia o trecho da reportagem abaixo na alternativa correta. Essa questão é uma alternativa muito, muito atual. Vamos lá. O senador Romero Jucá disse em vídeo publicado em redes sociais que marcou posição pela expulsão da Venezuela do Mercosul. O que, de fato, a Venezuela não foi expulsa. A Venezuela, por enquanto, está excluída do Mercosul. Beleza? Ela não tem ali papel mais. E fechamento da fronteira. Semana que vem vou com a prefeita Tereza Surita na Casa Civil falar sobre nossa posição. A Folha procurou a assessoria das redes sociais, a assessoria de Jucá, que informou que o senador fará nesta quinta-feira, dia 17, um pronunciamento sobre seus perfis nas redes sociais, esclarecendo o pronto de proposta. Ok. Então, é para você. Tem um texto que o Romero Jucá está criticando os migrantes venezuelanos, falando que tem que fechar e expulsá-los da região sul. E a pergunta você tem que marcar a correta, ok? A chegada em massa venezuelanos em Roraima em 2017 está diretamente relacionada com conflitos armados entre Venezuela e Colômbia. É exemplo que ocorre durante o processo de independência do século XIX? É erradíssimo. A crise na Venezuela não é motivada por uma guerra entre Venezuela e Colômbia. É por causa, principalmente depois que Maduro subiu ao poder, rompendo definitivamente com os Estados Unidos e entrando numa crise econômica gravíssima, né? B. As relações políticas e econômicas entre Brasil e Venezuela sempre foram restritas a tal modo que um conflito diplomático entre países não impactaria os estados como Roraima. Certo ou errado? Totalmente errado. Ela não foi restrita, teve algumas rixas, o próprio texto está falando de rixas ali, né? Então não foi sempre. E aí, eles sempre pactou, até porque a gente tem que lembrar que a Venezuela era fornecedora de energia para Roraima, até 2019, até o ano passado, quem fornecia energia para Roraima era a Venezuela. Então, tanto ao impacto econômico que isso gerava no nosso estado. C. As políticas de incentivo à migração marcam a história da Amazônia e de Roraima nos séculos XIX e século XX. Apesar disso, a polêmica e a resistência contra a chegada de imigrantes pobres também foram observados durante o boom do garimpo de Roraima, no fim dos anos 80. É uma questão completamente correta, minha gente. Então, qual a crítica, inclusive a Romero Jucá, que a questão está fazendo?
A crítica é, o problema não é ser imigrantes, porque estão vindo imigrantes para cá desde o século XIX, século XX está vindo imigrantes. O problema é ser imigrantes pobres. O problema é ser gente pobre que está vindo para cá. E esse é o grande problema, porque o Boa Vista, Roraima, sempre conviveu com migrantes. O problema é quando vem migrantes pobres. Esse é o grande problema, de acordo com o que está na questão. Então, você teria que marcar a C. D. A invasão da área indígena de Roraima pela etnia Uarau foi o motivo pela qual cogitou o fechamento das fronteiras? Não, até porque é os Yanomami que estão lá. Yanomami. E. Historicamente, desde o século XIX, o movimento de imigração foi responsável pelo declínio da economia de Roraima? Errado. Desde o século XIX, a migração sempre foi motivo de riqueza do estado de Roraima. Então, a única errada, né, que a alternativa que está errada é, aliás, a correta, aliás, né, é a C, que está falando sobre a chegada dos imigrantes, que, na verdade, o problema não é ser imigrantes, o problema é ser imigrantes pobres. Eu trouxe aqui alguns dados para vocês. Vocês podem observar que aqui, se eu não me engano, é de Roraima, do estado de Roraima. Vocês podem observar que em 1940 tinha um pouco mais de 10 mil pessoas no estado. Em 1950, depois da criação do território federal, veio mais de 8 mil pessoas. Observem, entre 60 e 70, com a criação do território federal do Rio Branco, do território federal de Roraima, saltou de 28 mil para 40. Entre os anos 70, quando começa a achar os primeiros minérios no estado, passa de 40 para 79, dobrou. Mas o grande boom, inclusive da mineração, é nos anos 80. Todos os anos 80, que Roraima salta de 79 mil habitantes para 217. É um salto absurdamente grande. Dali, você tem a criação em 88 do estado de Roraima. Em 88 é proibida a mineração por máquinas. E aí você tem uma certa estagnação. Em 96 a 2000 você tem um novo boom de crescimento, até porque você tem grandes, entre 96 e 2000 a gente tem os primeiros concursos, grandes concursos, vai vir muita gente para cá, e a partir dali o estado só vem crescendo mais. A população do estado de Roraima será superior a 605 mil habitantes no final de 2019, já é no caso, segundo a estimativa do IBGE, divulgada ontem. O estado, no entanto, continuará como o estado menos populoso. Em 2010, o censo do IBGE apontou população de 450 mil habitantes em Roraima. Em 2015, chegou a 505 habitantes. Em 2017, eram 522 mil habitantes. A população foi estimada em 576. Em relação à taxa de crescimento populacional, Pacaraima, município do estado do norte, apresentou a menor taxa geométrica de crescimento populacional, com a maior, na verdade, com 11,7, população estimativa 17.401. Lembrando que Pacaraima tem o seu boom de crescimento populacional por causa da imigração venezuelana. A taxa média do país de crescimento era de 0,79. Roraima chegou a 5%. Então, nos últimos anos, Roraima é o estado que mais cresce no Brasil, principalmente por causa de imigração venezuelana. Já a capital Boa Vista terá 399 mil habitantes nos próximos anos. Hoje já ultrapassa isso, porque esse texto eu peguei do jornal Folha de Boa Vista, beleza? A maior crescimento da taxa geométrica populacional entre todas as capitais brasileiras. Então, Boa Vista cresceu 6,35. Lembrando que o Brasil cresce 0,79 e Roraima e Boa Vista cresceu 6,35. É a capital que mais cresce em todo o Brasil. Vamos para 9? Vamos para 9, que é aí já o UER, a Universidade Estadual de 2020, questão do ano passado. Beleza? Vamos lá. Alguma dúvida, gente? Vou seguir. Qualquer hora você pode me interromper, não tem problema. Na Primeira República, o Brasil conseguiu negociar uma série de litígios territoriais com países fronteiriços, como a questão de Palmas, a questão de Argentina, a questão do Amapá com a França e do Pirarara com a Inglaterra, e do Acre com a Bolívia, e os limites com o Peru e o Uruguai. A diplomacia brasileira revelou grande habilidade decorrente da arbitrariedade internacional em alguns casos e a negociação direta de outros, destacando-se personagens como Joaquim Nabuco, questão do Pirarara, e Barão do Rio Branco, que eu já falei para vocês, beleza? Barão do Rio Branco é um grande diplomata brasileiro. Vamos lá então? Sobre as questões de limites, analisa as seguintes afirmativas. Novamente, uma questão sobre limites, e essa questão é da Universidade Estadual. A última questão de limites era da Universidade Federal. 1. A aquisição do Acre
envolveu ações armadas, o pagamento de uma indenização em dinheiro à Bolívia e a contratação de uma ferrovia para auxiliar o escoamento de exportações bolivianas pela bacia amazônica? Corretíssimo. Então a questão do Acre envolveu ações armadas e pagamento de uma indenização em dinheiro à Bolívia. Indenização de dinheiro e também de território. Então a questão correta. A arbitragem da questão do Pirarara foi confiada ao rei da Itália, que dividiu a região disputada entre Brasil e Inglaterra. Mas, professor, Brasil e Inglaterra? Como assim? A Guiana era inglesa, pessoal, na época. A Guiana só vai ter sua independência parcialmente nos anos 40, mas definitivamente nos anos 60. Que aí hoje é República Cooperativista da Guiana, que até então era Guiana inglesa. E aí, quem foi essa arbitrário? Foi o rei da Itália, Vítor Emanuel II. Como ele não gostava dos brasileiros, ele falava que os povos dos trópicos eram inferiores, eram ruins, ele ajudou a Inglaterra e deu mais terras para a Inglaterra. 60% do território em questão foi para a Inglaterra e 40% para a gente. A borracha era o recurso econômico mais cobiçado na questão do Acre, enquanto a questão do Pirarara, entre o atual nordeste de Roraima e o leste da Guiana, a atividade econômica era pecuária, corretamente. A questão do Acre era principalmente uma questão motivada por a questão da borracha. Até hoje o Acre é um grande exportador de borracha. E, no caso da Guiana, era a questão de pecuária. A Inglaterra falava que os brasileiros, pecuaristas brasileiros, estavam invadindo a Guiana e matando os povos indígenas. Esses povos indígenas ali que estavam recorrendo à Inglaterra para proteção. 4. O litígio entre Brasil e Inglaterra remonta no século XIX, quando a expedição britânica dos irmãos Cherbourg, na Guiana, denunciou os maus tratos aos povos indígenas na região fronteiriça por parte de fazendeiros brasileiros. Novamente, uma questão correta. Fazendeiros boavistenses, fazendeiros boavistas, trazendo problemas desde o século XIX. Durante todo o Império, a gente vai ter eles vão se organizar ali e vão criar uma área neutra, digamos assim, entre Roraima e a Inglaterra, entre a Guiana inglesa. Uma área neutra para proteção dos povos indígenas. Mas, todavia, os pecuaristas não respeitavam isso. Então, nós temos a questão 1, 2, 3 e 4 correta. Todas as questões aí estão corretas. Essas questões são muito boas de ser estudadas porque trazem muitas afirmações corretas. A questão do Pirarara, que é a questão mais importante, foi tratada em três das questões, foi um conflito diplomático entre Portugal, depois o Brasil Império, depois o Brasil República, e Inglaterra, iniciado no século XIX, terminando em 1904, com a cessão pelo Brasil na parte do território disputado entre os dois países. Envolvia a posse de territórios que hoje se situavam entre o estado de Roraima e a República Cooperativa da Guiana. A questão foi a lei de combate das invasões, envolveu a diplomacia internacional, a advocacia e vários anos sem uma definição final. Pirarara foi uma de todas as contenciosas fronteiriças em que o Brasil se envolveu, o único em que o país saiu em desvantagem. Até então, era aceito como limite entre terras brasileiras e terras inglesas no norte da Amazônia, a divisão entre as águas da bacia do rio Amazonas e o Esequibo. Com a perda da área, o Brasil não só deixou de ter acesso à bacia do Esequibo, através do Rupununi, como deu a questão da Guiana inglesa, acesso à bacia amazônica através dos afluentes Tucutu e Mumaú. Beleza? Então a gente perdeu ali acesso a importantes rios, principalmente a bacia do Esequibo, e deu à Guiana inglesa, a atual Guiana, acesso ao rio Amazonas, coisa que era um problema diplomático. Só que como foi arbitrário e o Brasil aceitou, era obrigado a aceitar ali a questão da arbitragem do rei Vítor Emanuel da Itália. Ok? Então, questão do Pirarara, trouxe aqui esses pontos. O que mais importante? Em 1842, o território é conhecido como neutro e litigioso pelo Império Brasileiro. Já na período da República, em 1891, primeira proposta britânica para dividir essas terras. Em 1901, tratado submetendo a divisão arbitrariamente italiano. Então, os dois países fizeram ali um laudo explicando por que esse território tinha que ser deles. Quem começou a fazer esse laudo foi o Barão do Rio Branco na questão do Pirarara, mas depois o Barão do Rio Branco deu a Joaquim Nabuco esse papel. Rio Branco pede a Joaquim para substituir esse conflito. Laudo italiano favorável à Inglaterra, que deu 60% de território para eles e pouco 40% para a gente. A aceitação do território por Rio Branco, mesmo sendo injusto, né? Então, quem foi o presidente do Brasil durante esse período? Rodrigues Alves, ok? O mesmo Rodrigues Alves da revolta da vacina e o mesmo Rodrigues Alves a morrer pela
questão pela a febre, a gripe espanhola. Lembrando que a gripe espanhola, por que eu tô falando isso toda hora? Porque a gripe espanhola é a mais próxima que nós temos aqui da pandemia do coronavírus. Olha aí o território. Então a área contestada, o Brasil queria todo esse território, vocês estão vendo? Ele reclamava todo esse território, porque a gente queria ali acesso à bacia do Esequibo, né? E aí a área arbitrária do Brasil, o território que deram para o Brasil, e depois a área arbitrária da Guiana Britânica, que deram para a Guiana. Então a gente perdeu um território muito grande. Roraima era para ser tudo isso aí, gente. Só que aí a gente perdeu esse território por causa do vagabundo, do rei Vitor Emanuel. Vamos para 10. Questão número 10 da Universidade Federal do Rio... ia falando do Rio Branco. A Universidade Federal de Roraima. Vamos lá. Nos anos 60, os macuxi eram humildes varredores de ruas em Boa Vista, que mal ousavam levantar os olhos do chão e pareciam querer fazer-se invisíveis para aquele mundo hostil, que os rechaçavam ostensivamente. Viviam então o lado mais sombrio da fricção interétnica, relegando a absoluta marginalidade social, cultural e econômica. 40 anos depois, eles eram os protagonistas de uma das mais célebres batalhas judiciais dos tempos modernos ao defender, em igualdade de condição, seus direitos territoriais. Os esforços dos advogados dos macuxi foram cruciais para que os indígenas da Raposa Serra do Sol saíssem vitoriosos da decisão do Supremo Tribunal Federal, que afastou invasores arrogantes e belicosos. A educação formal transformou a invisibilidade macuxi numa demonstração exemplar de agencialidade política e de, obviamente, representatividade. Considere essa tentativa de seguir sobre a questão indígena de Roraima. A Raposa Serra do Sol é uma das únicas regiões do norte amazônico composta por vários campos e não por densas florestas atraindo interesses de fazendeiros pecuaristas. Certo ou errado? Eu vou só pesquisar uma coisa aqui, gente. Davi Kanawala. ONU. Que aqui a pouco eu vou falar sobre essa pessoa que é muito importante. Raposa Serra do Sol foi uma das únicas regiões do norte amazônico composta por vastos compostos e não por dessa floresta real. Tanto que essa região da Raposa Serra do Sol sempre foi vista por pecuaristas e também por plantadores de arroz. Então eles sempre tentaram invadir ali por causa disso. Uma das consequências da luta indígena na região foi a criação do Conselho Indígena de Roraima nos anos 80. Errado. O Conselho Indígena de Roraima foi criado nos anos 90 e não nos anos 80. Ok? Deixa eu ver se tá... É isso mesmo? Calma. Agora eu não lembro, cara. Agora a data exata. Agora me fugiu a mente aqui. Deixa eu só ver aqui. Até ver aqui. Então, essa questão está certa. Foi nos anos 80. E se eu não me engano, se você entrar no site do Conselho Indígena de Roraima, eles falam que foi criado nos anos 90. No ano de 91 foi 90. Então não é bem os anos 80. Eu até critico essa questão. Beleza? Que na verdade não foi nos anos 80. Mas, de acordo com o gabarito oficial, tá certo. O Serviço de Proteção aos Indígenas, o SCPI, foi criado ainda no século XIX para dar assistência aos indígenas de Roraima. Errado. O Serviço de Proteção aos Indígenas foi criado no século XX. Beleza? Não foi no século XIX. No século XIX a gente praticamente não tem medidas de proteção a territórios indígenas, como esse serviço de proteção. A gente tem a criação de terras indígenas, de território indígena, mas não tinha nenhuma proteção. 4. A questão de demarcar a terra indígena Raposa Sol foi encerrada em 1993, após seu reconhecimento pela FUNAI. Errado. A FUNAI começa o processo em 93, nos anos de 2002, para você ter noção que foi feito esse encerramento. Então tá errado. Apenas a questão 1 e a 2 está correta de fato. Vamos lá. Olha esse texto que traz uma explicação perfeita sobre o território da Raposa Serra do Sol. Raposa Serra do Sol foi identificada em 1993 pela FUNAI. Como eu falei, a FUNAI inicia o processo em 93, demarcado durante a presidente Fernanda Henrique Cardoso em 2005. Seu sucessor Luiz Inácio Lula da Silva homologou a demarcação. É formada por imensas planícies semelhantes a regiões cerradas e por cadeias de montanhas na fronteira entre Brasil, Venezuela e Guiana, que obviamente é principalmente um dos pontos mais altos do Brasil, que é o Monte Roraima.
Nos limites do território indígena encontra-se o Monte Roraima, ponto culminante entre o estado, origem do seu nome e das montanhas mais altas do Brasil, e o Monte Caburaí, onde fica a nascente do rio Ailã, ponto extremo do norte do país. Na área, vivem cerca de 20 mil indígenas, a maioria deles da etnia Macuxi. Entre os grupos menores estão os Iapixanas, os Igaricós, os Teurapens e os Tapomanas. Foi demarcada pelo Ministério da Justiça através da Portaria de 98, posteriormente modificada pela Portaria de 2005. A demarcação foi homologada por decreto no dia 15 de abril de 2005, pela Presidência da República, na época, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em 19 de março de 2009, o Supremo Tribunal Federal encerrou o julgamento na petição 3388, que questionava, em ação popular ajuizada pelo senador Augusto Afonso Botelho Neto, a demarcação de terras indígenas na Raposa Serra do Sol. Então, mesmo depois de 2005, com de fato a portaria que vai criar o território indígena, foi várias vezes questionada, inclusive pelo senador, e aí então, mas o Supremo Tribunal Federal falou que não tinha para onde correr, esse território se tornou um território federal do Rio Branco. E olha aqui, eu trouxe mapas para vocês verem aí, esse território, ele pega cidades de Pacaraima, Uiramitã e Normandia, como vocês estão vendo aí. Inclusive o Iramutã é a cidade mais indígena do Brasil, com mais de 80% dos seus cidadãos são indígenas, é a cidade mais indígena do Brasil, ok? Normandia, não podemos esquecer, Normandia, ou Normândia, né, como a maioria das pessoas falam, é uma cidade que foi criada por um francês, então por isso que ele tem esse nome, ele deu o nome da fazenda de Normandia por causa de uma região da França, ok? Pacaraima também tem esse nome, é indígena, ok? E aí você tem igual tá falando aí, deixa eu ver, sobre o tamanho, né, das reservas indígenas do estado de Roraima, que pega 40% do território do nosso território. Ok, pessoal? Fim do slide, já pode aplaudir. Aplaude aí da sua casa. Eu quero lembrar uma coisa bem que eu estou pesquisando, que eu pesquisei, que a gente não pode esquecer. Que temos um nome muito importante. Deixa eu só ver se eu consigo achar aqui a notícia. Rapidão, pessoal, porque isso é muito importante e pode cair aqui pra gente, tá bom? Ai, nossa, eu vou passar pra vocês depois. É um índio, é um dos indígenas mais importantes, inclusive para Raposa Serra do Sol, o Davi Kanauawa, já caiu questões de falas dele na federal. Ele agora entrou na ONU como fazendo parte de um núcleo de ciência da ONU. Olha a importância, cara. Um indígena fazendo parte do núcleo de ciência da ONU, porque é um cara extremamente estudado, então é muito importante a gente dar uma olhada sobre isso. Depois eu vou passar para vocês ali essa notícia, porque é uma notícia muito boa, porque mostra a participação, o protagonismo indígena, principalmente numa área que muitas vezes é pouco citado eles. Eles são vistos como inferiores e tudo mais, e não são nada inferiores. Eles são muito inteligentes, principalmente estudados, e até a questão que a gente acabou de ver mostra a sua representatividade dentro desses povos. Então não vamos esquecer disso, do Davi, que hoje está na ONU fazendo parte do núcleo de ciência. Vou passar essa questão para você. Você que está vendo online, pausa aí, que eu vou só me despedir da galera que está vendo aqui o vídeo gravado. Muito obrigado e a gente se vê na aula número 12, ok? Um abraço e até mais.